Pessoal, tudo bem? Meu nome é Lavínia, sou estudante do 5º período de Medicina Veterinária na Universidade Federal de Lavras. E hoje, junto com o Daniel, João Lucas, Anthony, Guilherme e Lucas Moraes, falarei um pouco sobre bactérias do gênero Streptococcus. No decorrer do vídeo, abordaremos um pouco sobre os seguintes temas. Faremos uma introdução, falaremos um pouco sobre a história, características morfológicas e fisiológicas, genética, metabolismo e crescimento, os fatores de virulência, diagnóstico e a resistência da bactéria aos antimicrobianos. E aí galera, beleza? Meu nome é João Lucas, vou apresentar para vocês o gênero Streptococcus de uma forma introdutória, uma forma objetiva. Posteriormente vai ser abordado de uma forma mais completa, né? A caracterização de uma maneira geral é essa: cocos gram-positivos, catalases negativos. Vocês podem observar nessa imagem, por exemplo, morfologia esférica, coloração, essa coloração recheada vem do gram-positivo e catalase negativo pela não produção da enzima catalase. Além disso, o metabolismo é exclusivamente fermentativo. Portanto, a única produção que essa bactéria tem, que esse gênero tem, é a produção de ácido lático, chamado de homolático, não formadores de esporos e a organização em cadeia ou pares. Pensando na importância de maneira clínica, né, eu trouxe alguns dos principais agravos que essa bactéria está presente. Por exemplo, mastite bovina. Mastite, né, que é o processo inflamatório das glândulas mamárias, no qual o Streptococcus é o segundo maior grupo de importância na etiologia da mastite. Tem grupos que tem tantas espécies que vão causar aquela mastite mais clínica, alguma subclínica. Já em equinos, a gente muito observado com alta morbidade é o garrotilho, ou também chamado de adenite equina, causado por uma espécie, né? E vai gerar essa linfadenite, com formação de abscessos, uma secreção muito purulenta. Já em suínos, muito comum observar em granjas, em leitões, a meningite por Streptococcus suis. Essa meningite vai estar causando, por exemplo, uma artrite, vários sintomas, artrite, sepsemia, meningite aguda severa. Em bovinos, além da mastite, muito comum também a acidose ruminal, timpanizo, devido principalmente ao fato de que o Streptococcus bovis está presente no rumen, é uma bactéria considerada amilolítica, então quando você faz aquela mudança brusca, uma adição de muito grãos, você acaba ocasionando esse crescimento e essa produção de ácido lático, né, diminuindo o pH. Pensando além da veterinária, né, além dessa parte clínica, a gente tem, por exemplo, produção de produtos alimentares, já que é uma bactéria fermentativa. Por exemplo, é exemplo da uma bactéria chamada Streptococcus thermophilus, relacionada à produção de queijo mussarela, de iogurte. A transmissão da bactéria, de maneira geral, já que a bactéria está presente em pele, mucosa, no ambiente, genitália, então praticamente uma parte bastante grande do corpo do animal, a transmissão via contato, via ingestão de água, alimentos, via contato com a genitália, por sexo, entre outros. Pensando a respeito da taxonomia, o reino bactéria, né? Filo Firmicutes, que aborda quase todas as bactérias gram-positivas, classe Bacilli, ordem Lactobacillales, as bactérias produtoras de ácido lático, Streptococcaceae, família e gênero Streptococcus. Pensando um pouco a respeito da história de maneira bem básica, bem simples, na verdade, quem inicialmente começou em 1636 foi um pesquisador chamado Sydenham. Inicialmente, o que ele fez foi descrever na medicina esse termo escarlatina. Escarlatina, posteriormente, iria descobrir que é o causado por Streptococcus pyogenes. Já em 1874, Theodore Birolf, o que ele faz, ele descreve o organismo em um caso de erisipela, que é vermelhando a pele, né? Já 5 anos depois, Louis Pasteur, ele chega a isolar o micro-organismo. Ele pega partes do útero, sangue, consegue isolar o micro-organismo. A respeito de uma classificação, eu resolvi trazer ela, é não mais utilizada, mas ela tem uma maneira didática, né? Achei interessante, como, por exemplo, dividido em 5 grupos. O grupo piogênico, primeiro,
as espécies de Streptococcus que causam infecção biogênica, o grupo oral, os presentes nas peles, na mucosa, o grupo lático, os produtores de ácido lático, o grupo enterococo, são os Streptococcus da microbiota, da flora intestinal, e o grupo anaeróbico inclui as espécies anaeróbicas de Streptococcus. A respeito dessa tabela, a gente tem, por exemplo, o grupo de Lensfield. Eu achei interessante porque depois da classificação antiga, Lensfield foi um pesquisador que fez a divisão de A até V dos Streptococcus, né? Nessa tabela também tem nome, tipo de hemólise. Hemólise vai ser explicado mais posteriormente, hospedeiros e doenças. Pensando a respeito do grupo, geralmente o A são as espécies que causam em humanos infecções mais graves. Agora, na veterinária, as espécies de maior importância costumam estar no B e no C. Como vocês podem ver, por exemplo, no C, Streptococcus equiek, em equinos vai causar carrotíleo. Suínos, meningite, Streptococcus suis. Já essa parte mais vermelha é relacionada a bovinos, azul, suíno, amarelo, equino. Essa parte mais avermelhada, mais rosa, é causador de, por exemplo, mastite. Todas as espécies aqui, Streptococcus uberis, Paraubris, Agalactis, Galacti, Bovis, mas vocês podem ver que B e C geralmente são as mais importantes, causam maiores agravos. Além disso, Streptococcus bovis é aquela relacionada à acidose ruminal, timpanismo. Agora, em cães, eu achei interessante eu trazer nessa aqui, Streptococcus canis, que o grupo de Lensfield, né, vocês podem ver que não é tão comum, tão virulento, mas pode chegar a estar relacionado a metrite, vaginite, sepsemia. Isso. Olá pessoal, eu sou o Guilherme e hoje eu irei apresentar para vocês as características morfológicas e fisiológicas do Streptococcus. Eles são cocos gram-positivos que medem entre 0,5 a 2 micrômetros. Eles estão dispostos aos pares ou em cadeias lineares curtas. Eles são imóveis, eles não formam esporos e em sua maioria são biogênicos. Ou seja, quando o animal está infectado por eles, eles produzem pus onde está infectado. Eles são anaeróbicos facultativos. Ele sobrevive tanto na ausência quanto na presença de oxigênio. Eles são também catalases e oxidases negativos. E eles têm a capacidade de fermentar carboidratos. Eles crescem crescem bem no leite, em produtos lácteos. E a maioria produz ácido lático nesse substrato. Eles crescem muito rápido nos meios de culturas enriquecidos com sangue, soro ou glicose. Possuem uma temperatura ótima em 37 graus Celsius e um pH ótimo em 7,5. O habitat deles é na pele, mucosas, trato digestivo, genital, trato respiratório e mamário. Nas vacas a gente vai ver que ele é um dos principais causadores de mastite. Aqui a gente tem algumas classificações do Streptococcus. Essa primeira é sobre a hemólise. Esses micro-organismos eles produzem hemolisinas, que são enzimas que degradam as hemácias. E através desse teste por hemólise a gente consegue classificar eles em diferentes membros. Temos o primeiro que é o alfa-hemólise, onde ocorre a hemólise parcial. O segundo é a beta-hemólise, né, onde ocorre a hemólise total. E o terceiro é gama-hemólise, onde temos a ausência de hemólise. Não acontece hemólise nesse caso. Aqui para ilustrar um pouco o que eu acabei de dizer. No alfa-hemólise ocorre a hemólise parcial. Fica até um pouco verde assim, né? No segundo, da beta-hemólise, ocorre a hemólise total. Fica um pouco mais clara a lâmina, né? E no terceiro, gama-hemólise, não dá pra gente saber, né, se ocorre hemólise ou não. E esse teste é feito em agar-sangue também. A segunda classificação é de acordo com o grupo de Lancefield. Essa classificação ela é baseada nas características antigênicas de um polissacarídeo, que a composição dele varia, pode variar, que é chamado de carboidrato C. Ele está localizado na parede celular e também pode ser detectado por diferentes técnicas imunológicas. Eles foram divididos em 20 grupos sorológicos. Aqui está uma tabela
mostrando para vocês a classificação deles de acordo com esse grupo de Lancefield. E os que têm mais importância em medicina veterinária são o B e o C, onde está incluso aí o Streptococcus agalactiae, que é um dos principais causadores de mastite em bovinos. E no grupo C também tem um que causa mastite, que é o Streptococcus dis galactiae. Só que entre os dois, esse agalactiae é o mais patogênico. Ele é o que causa mastite mais, digamos, problemático nas vacas. E temos também o Streptococcus equi, que ele causa o garrotilho, né? Que a gente já viu em patologia. E ele também tem uma subespécie que é chamada de zoepidêmicos, que causa problemas reprodutivos em éguas. Aqui estão os grupos de hemólise, né? Que eles são classificados também. Ambos são beta-hemólises, ou seja, quando foram submetidos à classificação de hemólise, eles vão apresentar hemólise total. E falando da parte da genética, uma área que é importante a gente citar é a parte de sequenciamento. O que é o sequenciamento? O sequenciamento é uma técnica que vai permitir revelar sequências de bases nucleicas. A partir disso, ajuda a desenvolver estudos estruturais e funcionais do genoma. Então, é uma técnica muito importante para a microbiologia, que ajuda também a compreender a biologia, né, dos seres em geral. Em relação ao Streptococcus, o primeiro genoma completo foi sequenciado utilizando a técnica de Sanger, que foi lá em 2002. E como que funciona essa técnica? Ela é uma técnica onde o DNA que a gente pega no caso do Streptococcus, né, ele é copiado diversas vezes, vai produzir um monte de fragmento de diferente tamanho, e aí vem os nucleotídeos que são chamados de terminadores de cadeias, vão lá e marcam o final dos fragmentos. E assim eles vão permitir que a sequência seja determinada e o processo de sequenciamento seja feito. A partir desse sequenciamento, foi comparado o genoma do Streptococcus agalactiae com o Streptococcus pyogenes e descobriu que eles são 25% idênticos. Além disso, também pôde-se observar que o Streptococcus agalactiae era diferente dos demais tipos de Streptococcus, nas regiões responsáveis pela codificação de proteínas relacionadas aos elementos móveis. Observou que essas regiões possuem transposons, bacteriófagos e elementos de inserção. E acredita-se que esses genes estão fortemente associados à adaptação e à capacidade de colonizar diversos ambientes e causar doenças em vários hospedeiros. Essa técnica, como ela é um pouco antiga, né, de 2002, ela tem um tempo de evolução longo e o custo de sequenciamento por par de base é alto, o que deixa inviável o sequenciamento de grandes genomas. Então, pelo fato dela ser uma técnica um pouco ultrapassada, né, 2002, como foi a primeira técnica utilizada para fazer o sequenciamento do Streptococcus, existem outras técnicas mais modernas que são melhores que ela. E uma delas é a plataforma de sequenciamento da nova geração ION-PGM. E o que ela faz, essa plataforma? Ela faz o sequenciamento por meio de alteração do pH dentro de um chip de silício. E vai existir diversos tipos de chip, e o que vai mudar dentro deles é o número de dados gerados e o tamanho da leitura, sendo o mais utilizado o chip 318 da versão 2. Eles são capazes de produzir 0,6 a 1 GB de dado com a leitura de 200 pares de base. Essa etapa aí de processamento de sequenciamento produz uma execução muito rápida, né, de 2 horas mais ou menos. Só que antes de fazer esse processo de sequenciamento é necessário de fazer a construção da biblioteca genômica. Como que funciona esse processo de construção da biblioteca genômica? Vai ser realizado a fragmentação da amostra de DNA do organismo a ser sequenciado, vai ligar os fragmentos a adaptadores e em seguida uma BID será amplificado por PCR em emulsão. Vai preparar o produto de cada PCR e inserir eles em um depósito de chip de silício, que é maior que a BID coberta com os produtos de amplificação, para que cada poço tenha somente cópias do mesmo fragmento a ser sequenciado. Dentro de cada poço vai ocorrer uma reação de sequenciamento rodada, e em cada rodada o sequenciador disponibiliza uma determinada quantidade de um dos 4 tipos de DNTP,
que vão variar de acordo com as pares de base, né? As bases, né? No caso de adenina vai ser DATP, no caso de timina vai ser DTTP, no caso de guanina vai ser DGTP e de citosina vai ser DCTP. As DNA polimerases vão incorporar o DNTP, a nova fita de DNA, que vai ser sintetizada, né? Caso esse seja complementar a fita molde. E em cada ligação, a reação da polimerização vai liberar um átomo de hidrogênio. E esse átomo de hidrogênio ele vai ser responsável por alterar o pH. E essa alteração de pH vai gerar um sinal elétrico que vai variar de acordo com a base. Então aqui nessa imagem aqui mostrando, a primeira imagem mostrando o processo da construção da biblioteca genômica, né? E aqui nessa outra aqui mostrando, né, a reação da DNA polimerase, né, que vai incluir o DNTP, e essa inclusão aqui vai liberar um hidrogênio que vai alterar o pH e vai emitir diferentes sinais elétricos também, de acordo com o par de base. Aqui mostrando os diferentes tipos de sinais elétricos emitidos, né, de acordo com os pares de base. Essa plataforma tem um fator limitante, né, que é chamado de homopolímero, onde as sequências repetitivas de um único nucleotídeo que são incorporados em uma única rodada. Vai ser adicionado um monte de sequência repetitiva e essa sequência vão ser prejudicial, né? Porque o sensor que lê essas sequências, o sensor de transmissor RIFET, ele não é capaz de detectar com precisão essas regiões. Isso vai resultar em uma alta taxa de erro, de inserção, de deleção de sequência também. Mas apesar disso, essa técnica ela tem uma eficácia muito boa, tem um bom custo-benefício também, e um menor custo por par de base, comparado a outras plataformas NGS, que são essas plataformas mais novas de sequenciamento, que foram criadas junto com ela. Essas plataformas também auxiliam não só a microbiologia, quando na parte de compreender os surtos epidêmicos, né, como a imunologia também, auxiliando, né, na criação de novas vacinas e fármacos. Tá bom? Estar comentando com vocês aí sobre o metabolismo e o crescimento do Streptococcus. Sobre as características de crescimento, eles podem ser considerados micro-organismos fastidiosos, que apresentam alto requerimento nutricional, tanto de macro, micronutrientes, fatores de crescimento, exigindo aí também substâncias orgânicas. Isso é importante quanto ao cultivo em laboratório, porque eles vão exigir meios de cultivo enriquecidos com soro ou sangue. Quanto à temperatura ótima para uma boa taxa de crescimento, vai variar, mas a maioria das espécies patogênicas, quando são expostas em temperaturas de 37 graus Celsius, apresentam um bom desenvolvimento. Então, eles podem ser classificados aí como micro-organismos mesófilos. A incubação vai depender da espécie. Algumas espécies, como a subespécie equi, tem um tempo de incubação de 48 horas. E após a incubação, as colônias vão apresentar uma coloração clara, com diâmetro inferior a 1 milímetro, exceto na subespécie equi, que ela vai apresentar um aspecto mucoso. Eles serão eliminados quando expostos a temperaturas de 55 e 60 graus Celsius. O crescimento é inibido, a taxa de crescimento é reduzida quando são expostos a essas soluções em temperaturas de 10 e 45 graus Celsius. Uma observação aqui é o Streptococcus agarictiae, que essa concentração de solução de bile não vai causar efeito inibitório. Eles apresentam tolerância quanto à solução de azida sódica. Essa concentração, isso é importante, que é uma solução bastante utilizada no cultivo de bactérias gram-positivas e vai ser importante no isolamento do Streptococcus. O crescimento em pH
vai variar de 6,0 a 7. Então, apresenta uma boa taxa de crescimento nessa faixa. Algumas espécies vão preferir ambientes ricos em gás carbônico. Isso é importante porque em laboratório eles podem ser cultivados em jardim anaerobiose ou em incubadoras de gás carbônico. A maioria das bactérias vão obter energia por meio do metabolismo de açúcares, principalmente glicose, lactose, depende de espécie, né? Cada um vai ter um requerimento específico também, pode ter essa variação. Quanto à forma de obtenção, é por meio da fermentação e eles são considerados também micro-organismos anaeróbicos facultativos. Tanto essa forma de respiração quanto o metabolismo de açúcar, isso vai influenciar em qual ambiente esses micro-organismos vão residir. Consideração importante aqui é que a literatura relata que esses micro-organismos não apresentam os componentes necessários para realizarem respiração aeróbica e respiração anaeróbica. O teste para catalase é negativo, isso é importante, né? Porque são enzimas, é uma enzima, né? Que faz parte de um conjunto de enzimas que são responsáveis pela degradação das espécies reativas do oxigênio. E estão presentes principalmente aí no micro-organismos aeróbicos. Na fase inicial, ocorre uma grande produção de ácido hialurônico, que faz parte da cápsula externa, um polissacarídeo externo que compõe a cápsula externa e apresenta um aspecto mucoso. O resíduo da fermentação, na maioria das bactérias do Streptococcus, é o ácido lático, porém, existem bactérias que são heteroláticas, produzindo, além do ácido lático, concentrações de álcool, até mesmo acetato. Aqui a gente pode ver a imagem por microscopia eletrônica. Isso aqui é a cápsula externa do polissacarídeo ácido hialurônico. Tem aplicação tanto na parte de virulência quanto na parte de biotecnologia. Hoje em dia existem pesquisas relacionadas a esse ácido, no intuito aí de obter melhores cicatrizações de feridas. E é um produto, é um componente produzido aí tanto por eucariotos como procariotos. Oi, gente, eu sou o Anthony e eu vou falar sobre os fatores de virulência e patogenia. Então, para começar a falar sobre fatores de virulência, nós temos que saber que eles são estruturas, produtos ou estratégias que as bactérias utilizam para causar uma infecção. Essa infecção, esses fatores de virulência, são moléculas expressadas e secretadas por agentes patogênicos, tais como bactérias, vírus, fungos, protozoários, que permitem a colonização do hospedeiro, né? Então, essa colonização vai permitir a adesão às células, evasão do sistema imunitário do hospedeiro, a liberação de fatores tóxicos. Esses fatores tóxicos, eles podem ser prejudiciais no microorganismo, no organismo do animal ou pessoa, e imunossupressão, que vai inibir a resposta imunitária do hospedeiro. Aqui colocamos as espécies de interesse veterinário, que mais na frente serão melhor explicadas. E aqui temos uma tabelinha que colocamos as espécies de interesse veterinário junto com as espécies hospedeiras acometidas e as principais doenças que elas causam nas espécies. Então, para começar aqui, temos os fatores de virulência. Vamos começar com as fímbrias. Essas fímbrias, elas são apêndices que se estendem da membrana plasmática, passando pela parede celular e cápsula, emergindo para o meio externo. Essas fímbrias podem ocorrer em toda a superfície externa na superfície da célula, né? Aqui a célula, a cápsula, e esses cabelinhos amarelos são as fímbrias.
por isso que dá para ver em toda a superfície da célula. Qual que é a função dessas fibras? A função delas é fixar as bactérias ao substrato e em outras células. Temos aqui as proteínas de parede, são 3 tipos. A proteína M de adesão e RT, que tem uma ação mal definida. A proteína M, ela é ligada na membrana plasmática e se projeta para fora da superfície da célula. As proteínas T e R, elas são muito importantes marcadores epidemiológicos e não induzem a imunidade. Desculpa. Aqui temos a hialuronidase, que ela tem ação sobre o ácido hialurônico. Ela dissolve a substância fundamental do tecido conjuntivo. Essas hemolicinas, elas vão romper as hemácias alfa, gama e beta. Já nas estreptokinases, elas vão lisar as fibrinas na resposta imune, impedindo a regeneração e aumentando a sua disseminação. Para entender melhor, elas possuem, elas possuem um efeito desoxirribonuclease, hidrolisando a cadeia de ADN e diminuindo a viscosidade de exudatos purulentos, ou seja, ela vai lisar a fibrina na resposta imune. A streptodornase, ela é uma enzima produzida por certas cepas de Streptococcus hemolíticos, ao mesmo tempo que a streptokinase, que exerce um efeito dissolvente dos coágulos de sangue. Então, elas são bem similares, só que uma ela vai lisar fibrina e a outra vai lisar coágulos de sangue. Temos também aqui a neurominidase. São enzimas que clivam as ligações glicosídicas de ácido neuramínico. A SIC é o complemento inibidor estreptocóccicos. Ele neutraliza o efeito de várias proteínas, peptídeos, antimicrobianos e interfere na função do sistema complemento do hospedeiro. Aqui temos uma imagem onde tem colocado uma célula, né? Uma célula com todos os fatores de virulência e os componentes de membrana, cápsulas, peptidoglicanos, fibras e entre outros. Eu vou começar aqui pelas espécies, como falei antes, né, dos fatores de virulência, e vou começar aqui com a cápsula. A cápsula, ela é formada pelo glicocálice, o qual consiste em uma substância de polissacarídeos produzido no citoplasma e secretado para a superfície celular. Qual que vai ser a função dessa cápsula? Essa cápsula vai dar função de promover a adesão de bactérias em diferentes substratos, impedir que a célula seja fagocitada por células de células de defesa, e proteger as bactérias contra a desidratação de choques mecânicos, além de proteger de antibióticos e outros. Temos aqui as proteínas pneumocócicas. Entre elas temos a pneumolicina. A pneumolicina, ela lisa as células epiteliais ciliadas e diminui a fagocitose. Ela se fala que ela é análogo da streptolicina. Pode ativar a via clássica do complemento, agravando a atividade inflamatória. Essas IgA1 protease, ela anula a ação da IgA presente no caminho entre trato respiratório superior e trato respiratório inferior. Temos também aqui a fosfocolina, que ela tem capacidade das células se ligar a receptores em determinadas células, inclusive o endotélio dos vasos e das meninges. Assim, essa bactéria tem capacidade de atingir a circulação e as meninges. Então, temos que ter cuidado. Aqui vou apresentar também sobre a Streptococcus agalactiae. Então, esses polissacarídeos capsulares são essenciais para a virulência
e a regulação do seu tamanho é crítica para a sobrevivência em diferentes ambientes no hospedeiro. Ela é reconhecida como o fator de virulência mais expressivo do pneumococo, que protege contra a ação de mecanismos de defesa inespecífico do hospedeiro durante a infecção. Essa camada de peptidoglicanos da parede celular permite a sobrevivência em superfícies secas. Esses polissacarídeos capsulares podem ser do tipo 1, 3 e 5. Eles inibem a fagocitose mediada por complemento e tem também enzimas hidrolíticas, podem facilitar a destruição dos tecidos e disseminação do sistêmica de bactérias. Tem aqui o fator CAM. Esse fator CAM ele é uma proteína extracelular que se liga à porção FC das imunoglobulinas G e imunoglobulinas M, que formam poros nas células do hospedeiro, lisando-las. Esses danos provocados nas células favorecem a liberação de nutrientes, facilitando a sobrevivência do hospedeiro. No hospedeiro, a peptidase C5A, ela cliva a C5A do complemento e reduz o recrutamento de neutrófilos para o local da infecção. Os biofilmes, como a gente pode ver aqui na imagem, esse aqui é o biofilme de Streptococcus agalacti. Esses biofilmes são comunidades biológicas com um elevado grau de organização, onde essas bactérias nessa comunidade ficam protegidas de antimicrobianos do sistema imune do hospedeiro. Essas células podem se soltar e causar uma doença fora do hospedeiro, mas podem representar uma fonte de contaminação. Aqui no Streptococcus equus, aqui é uma microscopia eletrônica. Aqui nós temos as proteínas de superfície, que já foram faladas, parede celular e cápsula de ácido hialurônico também. Mas o que eu não falei ainda foram das exotoxinas e endotoxinas. Essas exotoxinas e endotoxinas, elas inativam os leucócitos, podendo manter-se no interior das células. Essas podem se manter no interior das células e disseminando-se no hospedeiro. Aqui, já nos fatores de virulência da Streptococcus pyogenesis, temos a toxina biogênica, ou eritrotoxina. Ela é produzida por algumas cepas que causam escarlatina, que é uma doença que daqui a pouco nós vamos falar. A hialuronidase é uma toxina enzimática que atua como fator de propagação pelo tecido conectivo. A streptodornase, toxina enzimática que tem ação sobre o DNA e faz a despolimerização. A streptocina SPE, ela está associada ao choque séptico. Aqui nessa Streptococcus pyogenesis, o indivíduo que fica infectado ou fica com Streptococcus pyogenesis no seu organismo, ele possui uma desvantagem, né? Porque, por exemplo, elas não possuem beta-lactamases, por isso respondem bem às penicilinas e podem chegar a matar. Já para terminar os fatores de virulência, vamos falar aqui da Streptococcus suis. Ainda não se conhece claramente todos os fatores de virulência, porém, a cápsula que confere a especificidade do sorotipo não é o único fator de virulência demonstrado. O papel dos polissacarídeos capsulares estão relacionados com as proteínas. A virulência como uma proteína que chama muraminidase é o fator proteico extracelular. A hemolicina, sulicina e adesinas. Então, aqui vamos entrar na patogenia da mastite. Na patogenia da mastite podem entrar três espécies. A Streptococcus digalactiae, Streptococcus ubris e Streptococcus agalactiae. Então, como que acontece essa patogenia? Então, a bactéria toma a glândula
mamária pelo canal do teto, toma a glândula mamária pelo canal do teto. A gente pode observar aqui, né, uma imagem fictícia. A proliferação nos ductos lactíferos e alvéolos. Essa bactéria vai entrar e vai se proliferar nos ductos lactíferos e nos alvéolos mamários. Logo disso, vai acontecer uma inflamação aguda, acompanhada de fibrose, apresentando aspecto entumecido e quente. No Streptococcus agalactiae, essa mastite pode ter 3 diferentes mecanismos. Então, tem a mastite ascendente, que é a invasão do patógeno que está presente no meio ambiente, ou invasão do patógeno que está presente no meio ambiente, nos corrais, nos potreiros, qualquer coisa assim. Infecção e inflamação. Tem a mastite endógena, né, que é causada por agentes comuns da glândula mamária, tais como Streptococcus agalactis, Uberis e Dysgalactiae. Esses agentes habitam normalmente nos acinos do tecido mamário e quando em situações que alteram o equilíbrio, traumas, algum golpe, alguma chifrada que o animal levou, podem passar a desencadear um processo infeccioso, que é a mastite. E na mastite descendente, quando o animal está acometido por uma infecção sistêmica e se instala no animal por via hematógena, via corrente sanguínea. Então, uma coisa que nós temos que saber é que as bactérias habitantes da glândula mamária podem ser várias. Então, na parte da glândula mamária, podem ser a Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae e Streptococcus uberis. Já nas bactérias externas à glândula mamária, podem ser Staphylococcus aureus, Corynebacterium pyogenes, Escherichia coli, Nocardia, e entre outros. Então, aqui na patogenia do Streptococcus equi, vamos descrever aqui, né? Isso aqui está em espanhol, mas vocês devem perceber aqui, dá para ver. Essa bactéria vai entrar por via nasofaríngea. Via nasofaríngea, a bactéria se aloja na mucosa nasal, ela afeta células de Globit, ciliares, e vai iniciar uma resposta imunitária, uma resposta provocada uma resposta imunitária provocada pelo organismo, né, do animal. Aí vai provocar uma inflamação, vai aumentar os líquidos extracelulares. Aí o sistema linfático vai pegar esses líquidos extracelulares e a bactéria aproveita e entra por endocitose. Ela vai chegar nos gânglios linfáticos e os ataca. Então, olha só essa imagem aqui. Alguns linfonodos cervicais, também as glândulas cervicais podem estar inflamadas, principalmente esses linfonodos cervicais. Aí vai provocar pus. Essa doença aqui é muito comum e a etiologia dela é Streptococcus equi, sua espécie equi, né? Que é o garrotíleo. É uma inflamação da cavidade nasal e linfonodos cervicais. Como que se alguém, por exemplo, essa imagem aqui, parece que alguém estivesse, o animal está sentindo como que se alguém estivesse aforcando, estrangulando ele, porque isso fica tão inflamado que interfere na respiração do animal. Vai dar em animais jovens ou animais velhinhos. Jovens porque eles ainda não desenvolveram a imunidade totalmente, né? E os animais mais velhos porque eles são propensos a ter uma queda da imunidade e aí a bactéria pode aproveitar. Na patogenia, nós vamos observar uma rinite purulenta no animal afetado por essa doença. Aqui na patogenia Streptococcus pyogenes, vamos encontrar patogenia e imunidade, né?
A virulência de Streptococcus do grupo A está determinada por aderência à superfície das células do organismo anfitrião, invasão de células epiteliais e mecanismos que evitam a oxenização e fagocitose, produção de toxinas e de enzimas. Por exemplo, aqui nós podemos ver uma faringite e amigdalite em humanos. Também aqui podemos ver a piodermites, impetigo, erisipela, fascite necrosante e gangrena estreptocócica, que pode ser muito grave quando não tratado, ou pode interferir na vida do animal ou da pessoa que foram afetados. Então, aqui na patogenia do Streptococcus suis, é a mais comum, né? Aqui é a mais comum. A bactéria vai entrar pela mucosa, na nasofaringe e orofaringe, ela vai se aderir e vai se multiplicar, aí vai entrar na corrente sanguínea ou no sistema linfático, na circulação linfática. Aí ela vai chegar no sistema nervoso central, ou vai para a barreira hematocefálica, para causar uma encefalite, ou para a barreira hematolicórica, para causar uma meningite. Nessas imagens aqui, a gente tem o cérebro do animal, do suíno, com uma meningite do tipo Streptococcus suis do serotipo 2. Aqui a gente pode ver uns acúmulos de fibrina e aqui temos uma poliartrite em suíno também, caracterizado por uma fibrina, por um exudato fibrino supurativo. Esse exudato ou fibrino purulento, né? Aqui a gente pode observar que é uma doença grave e leva à morte dos animais. Na patogenia Streptococcus pneumoniae, a maioria das infecções são produzidas por disseminação endógena. Quando chega aos bronquíolos e alvéolos, acelera a sua reprodução, produzindo-se um processo exudativo no pulmão. Se produz a resposta inflamatória e as paredes do alvéolo secretam líquido e se edematizam e diminuem a sua elasticidade. Por exemplo, eu vou falar aqui sobre os mecanismos patológicos, né? Por exemplo, eles vão chegar à colonização devido às adesinas. Normalmente, elas colonizam a orofaringe no animal ou na pessoa. Podem se disseminar para os pulmões, causando uma pneumonia, seios paranasais, causando uma sinusite, ou para o ouvido médio, causando uma otite. E também pode ser transportada pela corrente sanguínea e ir para o cérebro, podendo causar uma meningite, que a gente pode observar aqui uma imagem, né? Logo, eles podem migrar para o trato respiratório inferior, elas descem para o trato respiratório inferior e mesmo com o sistema mucociliar, pois a imunoglobulina A protease impede que a imunoglobulina A prenda as bactérias ao muco e a pneumolicina. Tem a destruição dos tecidos, que essa induz a produção de C3 e C5, fortemente quimiotácticos. Atraem leucócitos que, através das citocinas, atraem mais células inflamatórias. A atividade a inflamatória causa febre, dano tisular e outros sinais de pneumonia. Então, praticamente, vai ter muitas complicações, vai constituir uma causa muito importante, como eu falei, né, de otites média e sinusites, seios nasais, paranasais, meningites purulenta, septicemia, que vai se disseminar pelo corpo, pela corrente sanguínea, né, endocardite bacteriana, causada por essa mesma bactéria. Aqui podem ser os serotipos 14, 5, 1 e 23, que se consideram as cepas invasoras. E já para terminar aqui, vamos falar sobre a Streptococcus agalactiae em tilápia do Nilo. Nessas imagens aqui, nós podemos apreciar os peixes
com problemas bem similares também com os animais que apresentaram, outros animais que eu passei aqui, que apresentaram os estreptococos. Como sabemos que a Streptococcus agalactiae em tilápia do Nilo, ela pode causar uma doença septicêmica, ou seja, uma bactéria passa a se multiplicar na corrente sanguínea do peixe e em diversos órgãos, como fígado, baço, rim. E então, com tudo isso, o cérebro parece ser o principal alvo da bactéria. Portanto, além da septicemia, temos uma encefalite, infecção cerebral instalada no peixe. A partir disso, temos vários sinais clínicos perceptíveis. Também, os peixes podem apresentar natação alterada, com rodópios e perda de equilíbrio na água, lesões de pele, como a gente pode ver aqui, né? Lesões de pele e músculos semelhantes a abscessos. Pontos avermelhados na superfície corporal, principalmente ao redor da boca, nessa parte que não dá para ver, mas apresenta esse tipo de sintomas. E ainda podem apresentar os olhos saltados para fora, como é nessa imagem aqui, olhos saltados para fora, que é chamado da exoftalmia. Já para finalizar, esses Streptococcus agalactiae, que infecta peixes, não é capaz de infectar bovinos, nem seres humanos. Beleza. Com relação ao diagnóstico, para o diagnóstico de infecções por Streptococcus, é necessário avaliar os sinais clínicos e os dados epidemiológicos de cada caso para o direcionamento no diagnóstico clínico. E depois disso, tem que fazer o diagnóstico laboratorial para identificar as espécies de Streptococcus que está causando a enfermidade. Para isso, fazer coloração, cultura, testes e provas para identificar a espécie e, consequentemente, escolher o melhor tratamento para o caso. Primeiramente, coloração de Gram para diferenciar as bactérias gram-negativas e gram-positivas, que no caso a visualização de cocos gram-positivos em cordões direciona para o Streptococcus. Tem também o teste da catalase, que a presença da catalase permite separar os Streptococcus catalase negativa de outros cocos gram-positivos produtores de catalase, por exemplo, o Staphylococcus. A enzima catalase converte o peróxido de hidrogênio em oxigênio e água, e com isso tem a formação de bolhas, então direciona o diagnóstico para os Streptococcus. Tem também o cultivo em agar-sangue, que pelo padrão de hemólise consegue diferenciar os grupos de Streptococcus em beta-hemolíticos, que fazem a lise total das hemácias, ficando na cultura transparente ao redor da colônia. Tem os alfa-hemolíticos, que tem a lise parcial das hemácias, então fica esverdeado ao redor da colônia. E tem também os gama-hemolíticos, que tem ausência de hemólise, então vai ficar normal. Como exemplo, sepse em cães neonatos, em que o cultivo em agar-sangue evidencia o crescimento de colônias bacterianas gram-positivas, beta-hemolíticas, compatível com Streptococcus canis. Tem também o teste de Camp, que é para a identificação de cepas de Streptococcus agalactiae, do grupo B, porque essas cepas produzem o fator de Camp, que atua sinergicamente com a beta-hemolisina produzida por Staphylococcus aureus, em agar-sangue, formando a seta e diferenciando. Então, no caso de uma amostra de leite de vaca com mastite causada por Streptococcus agalactiae, dá para diferenciar e diagnosticar o caso. Tem também o teste da hidrólise do hipurato, que é usado também para identificar Streptococcus agalactiae, e ele funciona pela produção da enzima que hidrolisa o hipurato, produzindo coloração púrpura no meio de cultura após adição do cloreto férrico, que pode ser usado para dar o diagnóstico. Tem também o teste de sensibilidade à bacitracina, que ele é usado para diferenciar Streptococcus pyogenes, e então a presença de qualquer halo de inibição ao redor do disco é interpretada como sensibilidade à bacitracina, indicativo de Streptococcus pyogenes. Por exemplo, em uma piodermite, com esse teste tem-se o diagnóstico de piodermite streptocócica. Tem também o teste de PYR, que é usado para identificação também de Streptococcus pyogenes, e esse teste determina a atividade da enzima pirrolidonil arilamidase. Tem a prova da uptoquina, que ele inibe seletivamente o crescimento de Streptococcus pneumoniae em concentrações muito baixas, como 5
microgramas em ml, usado no diagnóstico de infecções respiratórias por esse agente. Tem também o teste da solubilidade em bile, que é usado para identificação também do Streptococcus pneumoniae, e ele funciona com a turbação produzida pela suspensão de Streptococcus pneumoniae, que ficará completamente ou parcialmente límpida ao se adicionar os sais biliares. No teste do cloreto de sódio a 6,5%, que tem a finalidade de diferenciar enterococos de streptococcus, pela capacidade do micro-organismo crescer em altas concentrações de sal. Então, a mudança de cor do roxo para amarelo é indicativo de crescimento bacteriano de enterococos. Tem também o agar bilisculina, que ele funciona com a reação da esculetina com sais de ferro presentes no meio, que tornam enegrecido. Tem a finalidade de diferenciar enterococos e Streptococcus bovis, que são do grupo D, dos outros espécies de streptococos. E, por exemplo, pode chegar ao diagnóstico de endocardite infecciosa por Streptococcus bovis. Esse quadro é na identificação dos grupos de streptococos com relação à sua hemólise, aos testes e às provas, falando se é positivo, negativo, resistente, suscetível ou variável. Tem também o diagnóstico sorológico, que nesse tem a sorologia, que é o uso do sistema antígeno-anticorpo no soro. Quando tem a ligação, ocorre a aglutinação e é possível identificar a qual grupo da classificação de Lancefield aquele Streptococcus pertence. Por exemplo, a utilização de soroaglutinação por soro hiperimune no diagnóstico de meningite streptocócica em suínos por Streptococcus suis. Tem também no diagnóstico sorológico o ELISA, que é o ensaio de imunoabsorção enzimático, e é uma aplicação amplamente usada para detectar e quantificar anticorpos específicos, diferenciando as espécies de streptococcus. Tem também o diagnóstico molecular, que aí é usado a PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, e essa técnica permite a clonagem in vitro de segmentos específicos do DNA de patógenos, tendo especificidade dos primers e agilidade. E por isso é uma ferramenta molecular mais utilizada para o diagnóstico de doenças em animais, também em humanos e em plantas. E como exemplo, o diagnóstico de garrotilho causado pelo Streptococcus equi subespécie equi. Encerrando então o nosso seminário, falaremos sobre a resistência desse grupo de bactérias aos antimicrobianos. Mas primeiramente é importante relembrar que existem dois tipos de mecanismos de resistência, a natural e a adquirida. A natural nada mais é do que uma característica própria da bactéria que as tornam naturalmente resistentes a alguns antimicrobianos, como, por exemplo, a ausência de alguma estrutura onde os antimicrobianos atuariam. Já a resistência adquirida ocorre por mecanismos genéticos, ou seja, sua origem vai se dar através de alterações a nível genético da célula, e assim vai desenvolver variedades, onde a seleção natural então vai agir, dando vantagem às mais resistentes. Nessa espécie de Streptococcus, possui resistência à penicilina. Essa resistência é derivada a alterações químicas nos sítios ativos da parede celular, aos quais se ligam os betas-lactâmicos. Essa informação foi retirada desse artigo. O Streptococcus suis tipo 2, como é mostrado na tabela retirada de um artigo científico, vem representando algum grau de resistência a diversos tipos de antimicrobianos, mas principalmente essa resistência se dá à tetaciclina, o sulfazotrin e a gentamicina. No caso do Streptococcus equi, conhecido como garrotilho, o tratamento vem sendo feito à base de penicilina, tanto para os equinos que estão infectados, quanto para aqueles que estão em contato com os infectados, como forma preventiva, né? Mas uma vez que os abscessos já estão formados, a penicilina não apresenta qualquer efeito significativo. Então, pessoal, é isso que a gente tinha para falar. Espero que tenham gostado. Essas foram nossas referências. Muito obrigada.